Então, vamos resolver agora algumas questões da lista do dia 25 de maio. Número 3 aí. A distância entre A e B é... Então, primeiro eu vou pegar o ponto A, aqui, e o ponto B. Então, tá aqui, o ponto A e o ponto B. Já coloquei aqui a fórmula da distância entre A e B, tá? Esqueci de escrever aqui, ó, distância entre A e B é igual a isso aqui. Agora eu vou substituir x do A e x do B. X do A menos o x do B ao quadrado, mais y de A menos yb ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de todo número negativo elevado a um expoente par é um número positivo, né? 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado, 9. A distância de A até B vai ser igual a raiz de 25, que é 5. Número 4. A distância entre os pontos A e B é 10. Aqui ele já deu. Então, eu já tenho o seguinte, ó. Pela fórmula, eu tenho que a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de x de A menos o x do B ao quadrado mais o y de A menos o y de B ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da distância. Só que o valor da distância aqui, ó, ele já disse aqui é 10, ó, a distância é 10. É igual a raiz quadrada de x de A é menos 2, menos x do B é 6, mais o y de A, que é y, menos o y de B, que é 7. Raiz quadrada disso aqui. E, ó, eu vou voltar a raiz para cá na forma de potência. Aí eu vou eliminar essa raiz. Então, aqui eu tenho 100, né, ó, elevei ao quadrado, é igual. Menos 2 menos 6 menos 8 ao quadrado, mais, isso aqui é um produto notável, 7 ao quadrado, que você pode resolver também y menos 7, que multiplica y menos 7, se você não lembrar a regrinha, tá, do produto notável, que diz o seguinte: quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né, vai multiplicar todo mundo, 2 vezes y vezes 7, mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado, 49. Aí agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar todos esses termos aqui e colocar de um lado só, porque isso aqui é uma equação de segundo grau, eu vou igualar a zero para poder resolver. Então, vai ficar assim, da seguinte forma, eu vou passar o 100 para cá. Passando o 100 para o outro lado, vai ficar, ó, desse lado aqui vai ficar menos y ao quadrado, menos 14y, mais 49, 8 ao quadrado, mais 64, menos 100, porque o 100 era positivo, passou para o outro lado e ficou negativo. Limpei a tela e trouxe a equação para cá. Aí vai ficar da seguinte forma: y ao quadrado menos 14y, aí eu vou fazer essa continha aqui, ó, 64 para 100 dá menos 36, menos 36 para 49 vai dar 13, positivo, que é igual a zero. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu delta. Então, aqui eu tenho que o meu A é igual a 1, meu B igual a menos 14 e meu C igual a 13. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Delta é igual
a 196, agora multiplica tudo aqui, menos 52. Delta é igual a 144. Para facilitar a raiz de delta, já vou deixar calculado, que é 12, que é a raiz de 144. Aí vamos calcular o y. Y é igual, aí a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aqui eu tenho menos b, b é negativa, ó, e o b, 14, a raiz de delta, que é 12 sobre 2 vezes a. Aí eu vou ter duas respostas, 14, porque menos com menos dá mais 12, primeiro eu faço o positivo aqui, sobre 2, porque 2A aqui, o A é 1, tá? Sobre 2. E aqui eu tenho 14 menos 12 sobre 2. Aqui eu vou ter 14 mais 12 dividido por 2 vai dar 13. E 14 menos 12 dividido por 2 vai dar 1. Observe que o delta foi positivo, tivemos duas raízes distintas. E se a gente somar as raízes, vai dar menos b, que aqui é menos 14. 13 mais 1, 14 positivo, é o oposto de b. E se eu multiplicar as raízes, 13 vezes 1 dá o valor de c. Isso para a igual a 1. Ok? Então, eu encontrei aqui a resposta 13 e 1. Então, aqui, ó, a resposta, o valor de y, pode ser 13 ou 1. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão, eu achei uma questão bem interessante, que misturou um pouquinho de geometria. Aqui só para relembrar, quando a gente tem uma circunferência, o diâmetro divide a circunferência ao meio, né? 180 graus, aqui, ó. E o raio da circunferência é exatamente a metade do diâmetro. Então, a metade do diâmetro é o raio. Para a gente calcular a área de um círculo, é πr ao quadrado, né? Que r é o raio. Para a gente calcular o comprimento, é 2π vezes r, tá? Isso aí só para relembrar. Então, vamos lá. O comprimento de uma circunferência CD então ele quer saber isso aqui. Só que ele deu o diâmetro, ó. Ele deu o diâmetro. Então, primeiro eu vou encontrar isso aqui, da circunferência, em que um ponto é 2 e 1 e no outro ponto é 10 e 7. São as coordenadas do diâmetro da circunferência. Então, primeiro eu vou calcular esse tamanho. Então, primeiro a distância. Então, eu vou fazer o quê? A distância de CD, que é o diâmetro, é a raiz quadrada de x do C menos o x do D, mais o y do C menos o y do D ao quadrado. Isso aqui é a fórmula para eu calcular, né? Então, eu vou ter o seguinte, a distância CD vai ser igual raiz quadrada de, quem é o x do C? 2. X do D, 10. Quem é o y do C? 1. Y do D, 7. Elevado ao quadrado. Aí, a distância de CD é igual a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. A distância de C até D vai ser igual a 64 mais 36. Todo número negativo elevado a um expoente par é um número positivo. E isso aqui vai dar raiz de 100. E a raiz de 100 a gente sabe que é 10. Ok, eu achei o diâmetro, mas ele quer o quê? O comprimento. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Se o meu diâmetro é 10, esse aqui é o meu diâmetro. Então, o meu raio, o raio é a metade do diâmetro. O meu raio vai ser 5. Então, o comprimento vai ser 2πr, então o comprimento é igual a 2 vezes π vezes 5. Não precisa substituir, porque aqui a resposta está em π. Então, deixa o π desse jeito. Então, igual a 10π.
coincidiu desse 10 está aqui e está ali. Mas pode haver casos aí que não coincida essa conta, tá? Então faz a continha até o final. Coincidiu do mesmo valor. Vamos lá, próxima questão. Agora aqui. A distância entre o ponto A e A ao ponto 6A e 13A é... Então, vamos lá, vamos fazer a distância. Então, eu quero saber a distância do ponto A ao ponto B. Então, vamos lá. X do A menos o X do B. Mais Y de A menos o Y de B. Tudo isso elevado ao quadrado. Aí, aqui eu vou ter a distância de A até B é igual a raiz quadrada de menos 5A ao quadrado mais menos 12A ao quadrado. Aqui é 12A. Então, raiz quadrada disso tudo aqui. Continuando. A distância de A até B é igual raiz quadrada de 25A ao quadrado, né? Porque você levou o 5 e levou o A. Número negativo, resposta positiva. Mais 144A ao quadrado. Como aqui são termos semelhantes, eu posso somar. Então, 25 mais 144 vai dar 169A ao quadrado. Aqui, quando eu vou tirar a raiz, isso aqui é um produto, é a raiz do primeiro e a raiz do segundo. A raiz de 169 é 13. E a raiz de A ao quadrado é possível, então eu corto. 13A é a minha resposta. Número 9. O valor de y para qual a distância entre o ponto A e o ponto B, seja 5. Então, a distância de A até B é 5. Raiz quadrada de o x de A é 1, o x de B é 5, mais o y de A é 0 e o y de B é y. Vamos fazer a raiz aqui. Então, vai ficar assim, ó. 5 é igual raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Fechando aqui, 5 é igual raiz quadrada de 16 mais y ao quadrado. Aqui, né, como aqui é uma raiz, a gente pode realizar aqui a operação inversa, elevando os dois lados da raiz ao quadrado. Então, aqui é o quadrado e aqui também é o quadrado. Aí vai ficar assim, 25, tem que elevar os dois lados ao quadrado, porque são operações inversas. É igual a 16 mais y ao quadrado, porque esse 2 vai cortar com esse 2. Então, letra de um lado, número do outro. Pegar o 16 e passar para cá. 25 menos 16 é igual a y ao quadrado. 9 é igual a y ao quadrado. De novo, operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, y é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Letra